Hoje vamos explorar um mundo dominado por gigantes. Os dinossauros, essas criaturas titânicas, nos intrigam até hoje. Quando a gente pensa em dinossauros, logo vem à mente imagens de enormes predadores. Mas como realmente eles viveram, as evidências fósseis mostram um ecossistema complexo. Dinossauros coexistiam com outras espécies em ambientes diversificados. Mas e a extinção? O que sabemos sobre esse evento que mudou a Terra? Existem muitas teorias e debates a respeito. Alguns acreditam que o impacto de asteroide foi a causa principal, mas outras teorias também lutam para explicar o fenômeno. Entender a história dos dinossauros nos ajuda a decifrar nossa própria trajetória na Terra e o legado que deixaram. Ao falarmos dos dinossauros, é fascinante notar sua diversidade. Eram criaturas que habitavam todos os continentes. Alguns, como o Tyrannosaurus Rex, eram predadores temíveis, enquanto outros, como os herbívoros, podiam atingir tamanhos colossais. Você sabia que existiram mais de 700 espécies conhecidas? Isso mostra a adaptação deles a diferentes ambientes. O que muitas vezes chama a atenção é a complexidade das relações predador-presa que se estabeleciam entre eles. Os fósseis nos mostram não apenas suas formas, mas também pistas sobre seu comportamento e dieta. Estudar essas evidências é crucial para entendermos como eles viviam e interagiam em seus ecossistemas. As extinções em massa que ocorreram, como a do final do Cretáceo, ainda geram muitas perguntas entre os especialistas. Uma teoria popular sugere que um grande impacto de asteroide foi responsável por acabar com os dinossauros. Outras teorias apontam para mudanças climáticas e atividades vulcânicas, refletindo um cenário complexo. O que muitos não percebem é que a extinção dos dinossauros abriu oportunidades para a evolução de novas espécies. Essa mudança é um exemplo claro de como a vida na Terra é moldada por eventos catastróficos e adaptabilidade. E ao refletirmos sobre essa era, percebemos como o passado é repleto de histórias interligadas e complexas. O Tiranossauro Rex, emblemático da era dos dinossauros, dominava seu habitat com uma combinação única de força e habilidade. Sua mordida poderosa era capaz de triturar os ossos de suas presas, mostrando uma adaptação impressionante. Estudos recentes revelam que, além da força, o T-Rex possuía um faro extremamente aguçado, essencial para a caça. Imagine viver naquele tempo, onde cada movimento poderia significar a vida ou a morte, sob a sombra desse predador colossal. Entre as teorias sobre a extinção dos dinossauros, a hipótese do impacto de um asteroide é uma das mais aceitas. Cientistas descobriram evidências de um impacto em Chicxulub, no México, que poderia ter desencadeado um cataclismo global. Este evento marcante resultou na extinção de até 75 das espécies do planeta, mudando a trajetória da evolução. Com a extinção dos grandes predadores, novos nichos ecológicos se abriram para outras espécies, possibilitando a evolução dos mamíferos. Entre esses mamíferos, encontraram-se os ancestrais dos atuais primatas, destacando a resiliência da vida. Hoje, a história do T-Rex e seus contemporâneos nos ensina sobre a fragilidade e resistência das espécies ao longo do tempo. Os fósseis não são apenas ossos, mas janelas para entender como a vida se adapta às mudanças extremas do ambiente. Através deles, percebemos que a história dos dinossauros é mais do que extinção. É um ciclo de renascimento na natureza. Com cada nova descoberta, novas perguntas surgem, refletindo o nosso desejo de entender o passado e a evolução da vida. Os dinossauros não são apenas figuras do passado, mas moldaram a Terra como a conhecemos, influenciando os ecossistemas modernos. Assim, a pesquisa paleontológica continua, sedenta por respostas que iluminem mais detalhes daquele tempo tão distante. A era dos dinossauros nos deixa um legado extraordinário para a ciência e também para a nossa própria imaginação. Quando olhamos para os dinossauros, encontramos não somente criaturas fascinantes, mas uma lição sobre adaptação e sobrevivência. Por exemplo, dinossauros herbívoros como o Triceratops desenvolveram defesas notáveis para se proteger de predadores. Entender essas interações é fundamental para reconhecer a complexidade das relações ecológicas que emergem ao longo do tempo. Esses relacionamentos ecológicos são, de muitas maneiras, um reflexo do que observamos em nosso mundo atual. Quando refletimos sobre a história dos dinossauros, percebemos que sua extinção trouxe um novo começo para a vida na Terra.
A continuidade da vida após uma grande extinção é um tema poderoso na história natural que nos faz pensar sobre o futuro. E assim nos lembramos de que o passado é uma fonte de ensino, não apenas sobre a vida que foi, mas sobre a que será. Isso mostra como o passado era mais complexo do que parece, e cada descoberta pode nos levar a novas perguntas sobre nossa história. Após entender a complexidade do passado, nos deparamos com o Velociraptor, um caçador astuto, muito mais do que um simples dinossauro. Esses predadores eram conhecidos por sua inteligência e capacidade de trabalhar em equipe durante a caça, o que os tornava mortais. Arqueólogos descobriram fósseis que sugerem táticas de caça eficientes, talvez até similar ao que vemos em algumas espécies modernas. Os velociraptores não atacavam sozinhos. Eles eram capazes de cercar suas presas, explorando a força do grupo. Isso traz à tona a questão como essa capacidade de cooperação evoluiu em dinossauros como os velociraptors. Alguns estudos sugerem que o ambiente desafiador pode ter pressionado a evolução dessa inteligência e comportamento social. Compreender como esses dinossauros agiam em grupo abre novas perspectivas sobre sua sobrevivência e sucesso como predadores. Essas táticas de caça podem nos ensinar sobre os ecossistemas do passado, mostrando como cada criatura desempenha um papel. Por outro lado, há debate sobre o impacto que essas dinâmicas sociais tiveram na extinção dos dinossauros. O consenso é que fatores como clima e asteroides desempenharam papéis cruciais, mas o comportamento social pode ter influenciado. Essas discussões nos fazem refletir sobre a resiliência das espécies diante de grandiosas mudanças ambientais. Quando analisamos como os velociraptors agiam, percebemos que o passado era mais complexo do que parece. Com a extinção dos dinossauros, muitos se perguntam o que provocou esse dramático fim. O asteroide é a explicação mais conhecida. Além dessa hipótese, novas teorias emergem. As mudanças climáticas também podem ter contribuído para a sua extinção. Vamos pensar nos vulcões. Erupções gigantes podem ter liberado cinzas que escureceram o céu, afetando a fotossíntese das plantas. Esses eventos, em conjunto, teriam criado um ambiente hostil, levando a uma cadeia de extinções em massa. O que chama a atenção aqui é como essas interações nos mostram que o passado é complexo e inúmeros fatores podem ter influenciado esse fim. Nossas investigações continuam. Quais são as histórias que ainda não foram contadas sobre os dinossauros e sua extinção?